eu gostaria de saudar os membros da mesa redonda, né, na pessoa da professora e doutora Ana Carolina Costa Pereira, da Universidade Estadual do Ceará, na pessoa do professor Miguel Chaquian, da Universidade do Estado do Pará, e na pessoa do professor doutor João Cláudio Brandenberg, da Universidade Federal do Pará. Dizer que é uma honra imensa estar com os senhores nesse momento. E para dar início, gostaria de ressaltar que essa mesa, cada membro da mesa terá em torno de 15 a 20 minutos, né, para proferir sua explanação, seguindo essa ordem das saudações. Então, nesse primeiro momento, eu passo a palavra para a professora e doutora Ana Carolina Costa Pereira. Obrigada, Nayara. Não estava no script, né, Miguel? Eu falei, Miguel, você é a última. Mas tudo bem, a gente está aqui realmente, somos professores e sabemos improvisar, né? Então, a gente tenta aí fazer o que der. Queria muito agradecer, Nayara, pelas suas palavras, agradecer a Gisele pelo currículo. Realmente eu pedi para reduzir bastante, porque é muita coisa que a gente faz, né, Miguel e Brandi? Então, a gente sempre pede para reduzir de tantas coisas que a gente está aí promovendo. Bem, antes eu vou iniciar a minha fala contando um pouco de como surgiu essa ideia da mesa, né, Miguel e Brandi? Na verdade, nós já temos conversado em alguns momentos nos eventos relacionados à educação matemática aqui no Brasil, sobre essa questão da história da matemática em si e no seu papel dentro do ensino de matemática e dentro da educação matemática. Isso aconteceu já, não sei se o Miguel deve lembrar, numa mesa redonda que nós participamos lá em Mato Grosso, em Campo Grande, lembra? No Enem, quando a gente dividiu também a mesa redonda, e que as falas são muito parecidas. Na verdade, a nossa formação foi no mesmo local, no doutorado, mas fora do doutorado, eu estou falando quando falo nossa formação, minha, do Miguel e do Brandi, todos fizemos doutorado na UFRN, né? Embora os orientadores, né, tenham sido distintos lá. Mas, assim, cada um, ao sair do doutorado, se alinhou a como é que eu posso dizer? A uma linha, né? A um campo, a algo que gostaria de, como eu posso dizer, adentrar um pouco mais. Só que todos nós três, nós estamos dentro da história da matemática, né? Todos estamos pesquisando, mas em pontos diferentes, né? Dentro desse contexto da história. Então, numa fala como aconteceu, aí eu não vou lembrar, gente, qual foi o evento. O Brandenberg, professor, ele em uma das suas falas, que foi discutido, né, meninos, a gente tem essa discussão muito intensa do que a história da matemática né? Ela é uma metodologia, ela é um recurso didático, o que ela tá certo? Numa posição, gente, dentro da nossa área de educação matemática. Então, foi a partir daí que nós tivemos essa ideia de compor essa mesa e que cada um pudesse contar um pouco sobre como ver a história da matemática, né? Como metodologia, como recurso didático, né? Como é que ela está inserida, inclusive, nos nossos próprios trabalhos, nas nossas pesquisas, nos nossos orientandos de mestrado, de doutorado, e nas nossas próprias pesquisas, né? Enfim, então, a gente começou a pensar isso daí. Eu fiz apenas, eu vou compartilhar com vocês aqui, o meu slide é muito pequeno, tá? Porque como a gente estava discutindo, eu e o professor Miguel, a gente está querendo... Opa, perdão, gente. A gente estava querendo realmente aqui suscitar discussões, né, meninos? A gente está querendo aqui fazer provocações para que vocês também consigam participar e consigam realmente dar a opinião de vocês, porque eu também acredito que aqui não vai sair uma coisa assim, olha, vai ser 70% metodologia, 30% apoio no recurso, porque isso realmente é algo que é muito pessoal e depende muito das leituras que cada um vier a fazer, ok? Então, assim, essa minha fala, ela vai estar em torno desses 5 pontos aqui, tá?
Eu não vou adentrar muitas coisas, porque a gente vai tentar imaginar isso, tá? A história da matemática em si, como campo de conhecimento e de investigação, ela não é algo novo, ou ela não é algo muito antigo, né? Se você fizer várias pesquisas que tem por aí, né? Ela vai aí mais ou menos na década de 90, né, meninos? Quando começou realmente a suscitar algumas discussões lá pelo Sudeste e Sul, né? E aí formou-se grupos, né? E formou-se a Sociedade Brasileira de História da Matemática, né, em 99. O Seminário Nacional de História da Matemática começou um pouquinho antes e continua até hoje, né? A gente vai até anunciar aqui as datas direitinho no final da mesa redonda. Mas quando a história da matemática, no começo, ela estava muito mais atrelada, gente, a esse campo de conhecimento e de investigação, né? Algumas pessoas, pontualmente no Brasil, pensavam em algo voltado para a educação matemática, como o próprio Miguel, o Antônio Miguel, né, da Unicamp, e ele foi um dos primeiros ali a pensar em algo voltado para a educação matemática da história. Mas a maioria dos pesquisadores ainda estavam atrelando ela a uma área de conhecimento, né? E aí você vem aí, com o advento das reformas curriculares, né? Também no finalzinho ali da década de 90, e aí foi, como é que eu posso dizer, gente? Aqui é um enxame, né? Aqui em Fortaleza. Mas pulverizou, na maioria dos cursos de licenciatura, a história da matemática como uma disciplina. Vocês lembram disso? Hoje, a maioria dos cursos tem a disciplina de história da matemática, bem direcionada, atrelada a muito a quê? A esse primeiro item que eu coloquei, a um campo de conhecimento ou de investigação, né? Porque a maioria das disciplinas de história da matemática tá relacionada a quê? A conhecimento de história da matemática. Pouco está atrelado a um conhecimento de história da matemática que possa vir, né, a ser utilizado na sala de aula com o professor. Ah, Carol, mas como assim? Bem, é uma história da matemática, pura história da matemática. Se o aluno quiser utilizar lá na educação básica, ele vai ter que criar meios para levar essa história da matemática para a sala de aula. Eu digo isso porque a disciplina geralmente começa com a pré-história, Mesopotâmia, Egito, e termina lá no século, né, 20 e 21, com as descobertas, enfim, né? E aí, gente, eu não sei se vocês lembram, né, quem é da história. Ainda na década de 90, né, do século passado, no comecinho do século 20, o professor Biratã começou a relacionar a história da matemática como uma metodologia. Em vários livros dele, tem realmente a história como uma possível metodologia. E aí eu coloquei assim, Carol, de pesquisa ou de ensino, né? Aí eu vou colocar para vocês. Por que eu falei uma metodologia de pesquisa, né? Ou por que eu coloquei a metodologia de ensino, né? Porque quando eu estou abordando a história da matemática como uma metodologia de ensino, eu estou querendo levar para a sala de aula os passos do historiador da matemática. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Ele vai fazer lá aquilo que o historiador da matemática faz, né, enquanto campo de conhecimento lá. Então, o historiador ele coleta os dados, ele analisa os dados, as fontes primárias, secundárias. Então, quando eu estou visualizando isso, tanto como metodologia de pesquisa como de ensino, eu estou relacionando isso a uma postura, né, metodológica de uma pessoa que trabalha com história da matemática, que não necessariamente é o professor de matemática, né? E isso me incomodou muito, né? Por quê? Porque dificilmente hoje a gente consegue levar a história da matemática como algo metodológico. Quando eu entro na sala de aula, que eu vou dar, por exemplo, a equação do segundo grau, eu posso até pedir para os alunos fazer o mesmo caminho, né, daquele matemático, daquele estudioso da matemática que fez lá no século passado. Só que eu tenho que ter muito cuidado, porque a maioria das vezes que eu tento fazer isso de forma metodológica, eu acabo sendo o que, gente? Que até aconteceu na palestra do professor Fábio, que ele comentou, anacrônico.
Porque eu vou sempre olhar a história com o olhar de hoje, quando eu vou utilizar a metodologia, né? Eu vou lá, Carol, mas eu estou sendo um historiador, eu estou analisando, mas vocês imaginam um aluno de licenciatura tendo o olhar de um historiador da matemática, sem ter uma vivência realmente de como fazer uma pesquisa em história da matemática, de como fazer isso numa sala de aula. Então, eu sempre fico pensando que eu acho que talvez os nossos alunos de licenciatura, eles não estão amadurecidos ainda para utilizar a história da matemática como uma metodologia, né? De ensino para dar aula, né? Como de pesquisa para realizar uma pesquisa lá acadêmica. Eles estão ali no processo ainda, né, inicial, de fazer isso. E mesmo aqueles, gente, que estão, por exemplo, formados, que tiveram um curso de História da Matemática, que já sabe como é que faz, dificilmente ele consegue levar essa metodologia para a sala de aula da educação básica, né? Como eu falei, a postura deveria ser de uma metodologia que vai levar a história da matemática como um historiador levaria. Lembrando que nem eu, nem Miguel, nem Brande somos da área, somos formados em história, né? Então, o que nós fazemos realmente, eu acredito, e aí eu vou entrar no quinto tópico, nós a utilizamos como recurso didático, né? E aí, por quê? Né? Vamos lá, por que ele é um recurso didático? A história, como campo de conhecimento, né, e de investigação, no caso, ele tem vários caminhos, né? A sorte é que eu, Brande e Miguel fazemos quase o mesmo caminho. A gente vai nas fontes históricas, praticamente, né? Nós vamos lá nas fontes históricas, a gente pega lá o tratado, né, do Luca Pacioli, por exemplo, estuda o tratado, tenta ver o que dele pode ser transposto para a sala de aula, faz um tratamento didático, né? A partir de uma metodologia de ensino, a gente aplica lá na educação básica. Só que quando eu estou pegando a fonte histórica, eu estou usando exatamente a história da matemática como o quê? Como recurso. Qual é o nosso recurso aqui que nós estamos utilizando? A fonte. No caso, por exemplo, no meu caso, seria o tratado. No caso do Miguel, eu vou dizer o Miguel, gente, porque eu sei algumas coisas que ele trabalha, tá? Ele vai pegar as fotografias lá do professor lá do Pará, que ele trabalhou. A fotografia é uma fonte histórica. E ele pode utilizar a fotografia, por exemplo, como um recurso para ensinar qualquer coisa. Então, na verdade, qualquer coisa que você pegue da história, ele é um recurso, mas ele não é o quê? Didático. O tratado, ele é um recurso. A fotografia, ele é um recurso. O instrumento, que eu não estou sem nenhum aqui, ele é um recurso, né? Por exemplo, os cadernos de aluno também são recursos advindos da história da matemática. Mas quando é que eu vou dizer que ele é um recurso didático? Quando a gente faz um tratamento didático para ser aplicado em salas de aula. Por isso que eu digo sempre, às vezes, quando eu pego muitos trabalhos para ler, de tomar cuidado isso, porque ele só vai ser um recurso didático a partir do momento que eu fizer esse tratamento didático com eles. Vocês imaginam se eu pego, por exemplo, o tratado de Newton, né, que está, sei lá, em latim ou alemão, né, e leve para a sala de aula. Será que a gente vai conseguir ensinar alguma coisa com esse tratado? Eu não preciso fazer um tratamento didático com ele, uma tradução, uma melhoria, pensar em como eu vou trabalhar em sala de aula. Então, nesse caso aí, a partir desse tratamento didático, esses recursos, né, advindos da história da matemática, eles podem ser inseridos em sala de aula e são propostos, né? É nesse pensamento que eu tenho. Eu não tinha muito clareza nisso ainda, a gente utiliza a história da matemática em várias circunstâncias aqui no grupo de pesquisa, mas eu acho que eu me coloquei mais clara a partir do momento que eu tomei a história da matemática como objeto, né? E como a educação matemática, um outro objeto de estudo. Os dois têm objetos de estudos distintos, né? Se eu olhar só para a história da matemática, ele não tem, quem trabalha com história da matemática não tem nenhuma possibilidade de atrelar o ensino, porque os historiadores da matemática estudam história pela história, né?
Já o pessoal da educação matemática, eles estudam a história como uma ferramenta, né, para a gente poder ensinar um conteúdo, né, enfim, de forma mais didática, enfim, com todas aquelas justificativas, né? Mas eu também queria deixar muito claro, existem pessoas, né, talvez eu, o Miguel e o Brandi, que nós estamos ali no limiar, né? A gente realiza uma função de historiador da matemática, não sei se vocês concordam comigo, meninos, né? Em certos momentos, mas em certos momentos a gente também atua como educador matemático, né? Então a gente tem esse pensamento das duas áreas, né? Enquanto historiador da matemática mesmo, enquanto professor de matemática, né? Isso que é a grande base legal da gente aqui. Então a minha fala vai muito nesse sentido, né? Como eu falei, eu só tenho esses dois, mas eu queria deixar claro aqui que essa condição da história como recurso didático, né? Como provedora de recursos, vou deixar bem claro para vocês depois não me crucificarem aqui no chat, tá? Mas a história como provedora de recurso, que a partir de um tratamento didático, ele vira um recurso didático para ser aplicado em sala de aula, é uma coisa nova. É uma discussão, sei lá, Miguel Brandi, de uns 8 anos para cá, de uns 10 anos para cá, que a gente tem essa clareza disso, né? Até então, a história era história, que podia ser utilizada em várias localidades, né? Em vários momentos lá, tanto da sala de aula, da pesquisa, da educação, enfim. Então, eu queria deixar que vocês pensem nisso daí. É igual a história eu não sei, Brandi, Miguel, se aí os alunos falam desse jeito, mas aqui o pessoal tem uma mania de assim, eu estou fazendo a cadeira de cálculo 1. Gente, cadeira acabou há muito tempo, há décadas atrás. Não existe mais cadeira. O que existe é disciplina, né? Então, a gente às vezes utiliza a história da matemática como recurso. A história da matemática é um recurso didático. Não, gente. História da matemática, ela não é um recurso didático. Na verdade, a história da matemática provém, não é isso? Recursos que, dependendo do tratamento, vai se tornar didático lá na frente, tá certo? Então, gente, eu acho que a minha fala foi bem pontual, e aí eu vou aguardar os meninos colaborarem aí, e no final a gente faz uma bela discussão. Obrigada, Nayara. Agradeço à professora e doutora Ana Carolina Costa Pereira por nos trazer esse percurso aí, desde ela como campo de investigação, né, história da matemática, passando ali pela reforma curricular como disciplina, e trazendo também um pouco da discussão dessa concepção do professor Biratã D'Ambrosio, até chegar a essa questão do recurso, né, didático. Até ela perguntou, ela disse assim, eu não tenho nenhum recurso aqui, não seja por isso, tem um instrumento aqui na mão, a balestilha, que é um dos recursos que nós utilizamos no grupo, né? Então, além de muitos outros, né, como ela falou. Então, o nosso muito obrigado. Passo a palavra agora para o doutor Miguel Chaquian. A palavra é com o senhor. Primeiro, boa noite a todos. Reitero meu agradecimento à Carol, ao grupo, aos organizadores do evento, e um evento virtual com uma precisão fantástica, né? Até ainda agora eu brinquei com a Carol, coloquei o grupo executivo do 5º seminário correndo lá, né, Carol? Achei maravilhoso. Mas eu acho que não poderia ser mais perfeito, Carol. Nós três não combinamos nada, e a sua introdução ela vai casar perfeitamente com a sequência que eu vou apresentar. Eu vou entrar um pouco mais, ou discutir um pouco mais, e apresentar algumas definições a respeito dessas questões. Você pontuou muito bem e pertinentemente a história da matemática como área de conhecimento, como um campo de investigação. Isso aí nós não temos dúvidas nenhuma. E, principalmente, o que nós conseguimos obter a partir, né, das fontes, dos documentos, né, dos tratados que nós conseguimos, analisamos, e o que nós produzimos a partir daí.
né? E esse material ele realmente é um recurso. Então, essa discussão, eu trouxe 7 definições para colocar mais lenha nessa fogueira. Essa é a mesa, né, que nós vamos discutir. Eu coloquei um subtítulo para orientar melhor o que eu vou fazer. Eu coloquei como História e Matemática em Sala de Aula, das possibilidades apontadas pela literatura à implementação de uma proposta. Por que eu trouxe essa das possibilidades, né? Todo mundo afirma, né, qualquer revisão, se vocês colocarem pesquisar no Google, na história da matemática como recurso didático, metodologia, vai aparecer N mais umas definições de que você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então, eu fiz um apanhado dessas possibilidades do que dizem que a gente pode fazer com a história da matemática, que vai ao encontro do que a Carol falou, né? Você olha para a história, pega o documento, pega o tratado, pega o instrumento e, a partir dele, começa a fazer a transposição para uso em sala de aula. Então, nesse sentido, primeiro fazer esse en passant em cima de tudo isso. Posteriormente, eu vou trazer 7 definições para nós nos situarmos melhor, né, sobre o que é uma metodologia, o que é um recurso didático, o que é um recurso metodológico e por aí afora. Um mediador didático também, que eu também tenho ouvido. Então, separei 7 palavras, fui ao dicionário, fiz uma pesquisa e trouxe uma definição que eu acredito que se adequa. E, por fim, eu vou apresentar o trabalho que eu venho desenvolvendo e deixar uma pergunta aí para vocês nos ajudarem também, ajudar as 2 meninas, inclusive, que apresentaram o trabalho. Bom, passou? Agora. Bom, aí vem as primeiras, né? Sobre as possibilidades de uso da história. A Carol citou o professor Antônio Miguel, o professor Biratã, tem André Wey, o Viana, na sua tese de doutorado, traz N mais umas possibilidades, e dentre essas aparece aí, né? Tornar as aulas mais dinâmicas, mas não diz como, só diz que torna as aulas mais dinâmicas. Mostrar o porquê de estudar determinados conteúdos. Ora, mas você só vai entender o porquê, né, se conseguir enveredar dentro de contextos da história, para poder entender o porquê. Construir um olhar crítico sobre o assunto em pauta. Como é que eu construo esse olhar crítico? Mas está lá, a história pode te proporcionar isso, mas não tem um exemplo claro. Satisfazer nosso desejo de saber como os conceitos de matemática se originaram e desenvolveram. Bom, aí é intrínseco, né? Quer dizer, você tem que gostar de história para poder fazer essa busca. Entender nossa herança cultural. Isso aí é bem professor Biratã D'Ambrosio, né? Que traz essa parte. Ilustrar e tornar mais interessante o ensino de matemática. Mas não diz como, só diz que a história, parece que se você for contar a história, já torna mais interessante. Não, só o fato de trazer a história por si só já era mais interessante. Nós sabemos que não é bem assim, não funciona dessa natureza. Depois, outras ainda possibilidades. Investigar em estratégia de ação para lidar com problemas do cotidiano. Como é que eu vou fazer essa transposição? Vou pegar o mesmo método de lá e colocar para cá? A Carol colocou bem essa questão, acho que isso é fantástico, Carol. A transposição que você vai fazer do material, né, da fonte, vamos chamar de fonte histórica, para a sala de aula. Perceber a criação de instrumentos e seu uso, né? Quais as finalidades, vocês trabalham muito bem isso. Compreender o movimento de abstração e generalização. Como é que eu compreendo esse movimento? Como é que eu percebo que isso está ocorrendo? Eu vou trazer o exemplo do conceito de função. Como é que eu percebo, olhando os diversos cenários, que ali está se constituindo um conceito? Entender que a interferência de outros discursos, né? Isso daí também é Tatiana Rock que traz isso. Tem outros discursos para além da matemática que influenciam, né, o desenvolvimento desse conteúdo. Dar suporte para a disciplina de formação conceitual e epistemológica. Como é que eu obtenho esses elementos?
Isso está tudo dito. Lá, se você qualquer busca rápida, vocês vão conseguir identificar. Adquirir sentido de diversidade, reconhecendo os diferentes contextos em torno do conhecimento matemático. Esse daí, para mim, é bastante complicado, porque você precisa compreender um pouco mais de história. Melhoria do aprendizado, dos conceitos de ideias. Estabelecer comparações entre conceitos e processos, do passado e do presente. Para isso, você precisa ter conhecimento matemático do processo para poder apresentar, fazer essas comparações. Fonte de problemas práticos, curiosos, recreativos, né, que também poderiam ser trazidos. Instrumento de conscientização epistemológica, isso daí é bastante também trabalhado, né? Entender como um conceito ele se constitui, unificação dos campos da matemática, eu acho que esse também é muito importante, você olhar como álgebra, geometria, a campo numérico, ele se interrelaciona, então, como isso é constituído, então, dentro da história você consegue perceber, né? E instrumento de desmistificação da matemática. Eu acho que eu deixei esse por último, justamente para podermos olhar a história, né, mostrar que nós tivemos idas e vindas, atropelos, né, erros, e que foram corrigidos, que a matemática ela não funciona como algo pronto, acabado e certinho, linearmente construído, e não é bem assim. Bom, olhando todas essas possibilidades que dizem que é possível fazer, mas não, na grande maioria, não se tem exemplos concretos, parâmetros que nos mostrem isso, eu faço a seguinte pergunta, né? Que história pode isso tudo? Será que realmente a gente consegue obter e desfrutar todos esses elementos? E aí vem uma outra, né, que eu acho que é a mais complicada. Como proceder para entrelaçar história e matemática em sala de aula? Eu vou ministrar conteúdos matemáticos, como que eu faço essa transposição, não só olhando para a história da matemática, mas olhando a história geral. Acho que essa é uma pergunta, né, que nós temos que fazer, e isso eu represento depois, mais à frente. E o que hoje, na palestra, a primeira palestra de hoje à tarde, para mim, ela mostra, né, essa outra pergunta, que foi trazida por André Weil durante a conferência do ICME, em 78. Quanto conhecimento matemático deve se possuir para lidar com a história da matemática? Quanto é que eu tenho que ter de ferramental matemático? Eu fiquei assim, maravilhado, encantado com a primeira palestra de hoje à tarde, com os cálculos, né? Ali tinha muita matemática, e você tem que entender de muita matemática para poder fazer uma explanação daquela e entender o que está posto lá nos documentos também. Eu acredito que isso daí é fantástico. Bom, aí eu vou um pouquinho mais à frente ainda nessa linha e pergunto, né? Quanto conhecimento matemático e de história deve possuir uma pessoa para lidar com os diversos contextos que compõem a história da humanidade, em particular a história da matemática, para entrelaçar história e matemática, inclusive para fins didáticos? Ou seja, não basta eu querer, eu tenho que ter, né, tenho que ser detentor de algum conhecimento sobre o objeto matemático que eu vou trabalhar para poder dar conta do processo. Caso contrário, eu não terei essas condições. E aí aí faço outras perguntas. Então, será que o que eu vou fazer depende do que entendemos como matemática? Quer dizer, o meu olhar para a história da matemática vai depender muito de como eu vejo o que é matemática. Matemática, para mim, é só um campo numérico de álgebra, de demonstrações. E, olhando agora para a história, eu pergunto, então, o que é importante para o professor de matemática? Aí eu estou falando da formação do professor. Olho para a história e pergunto o que é que eu posso trazer para a sala de aula. Aí, olhando para o professor, vem a pergunta, será que nós sabemos ou entendemos quais motivos esses conhecimentos pararam nos sistemas educacionais?
Então, essas são perguntas que ficam soltas e que você tem que construir, né? A forma com a qual, aí a Carol colocou muito bem, a forma com a qual você vai se direcionar é a forma com a qual você vai determinar se é um recurso, se é uma metodologia. Bom, aí eu entro agora com as provocações, né? Sobre as nomenclaturas identificadas quanto ao uso da história no ensino. Também fiz uma pesquisa, aí são 7 pontos. Aí eu apresento o que é uma abordagem metodológica. É um modo ou procedimento de enfocar e interpretar algo. Ação de aproximação. Então, isso é uma abordagem metodológica. Aí, uma componente metodológica é parte integrante de alguma coisa que concorre na composição. Avanço. Então, tem 2 definições. Isso aqui tudo é falando de história da matemática. Então, eu digo aqui, a história da matemática é uma abordagem metodológica. A história da matemática é uma componente metodológica. A história da matemática é uma estratégia pedagógica. Que aí, como estratégia pedagógica, são diretrizes para orientar o pensamento, as ações e tomadas de decisões, tendo em vista os objetivos pré-estabelecidos. A história da matemática como mediador didático. Ora, ser um mediador é um intermediário entre 2 partes distintas, que normalmente se opõem, cuja ação visa a aprendizagem de um processo de construção do conhecimento a partir de reflexões sobre o processo evolutivo do conhecimento. E ainda mais, história da matemática como metodologia de ensino, né? Mas o que seria uma metodologia de ensino? Seriam métodos aplicados, praticados em algumas áreas para a produção do conhecimento, para dirigir uma investigação ou para o estudo de uma ciência para alcançar um fim determinado. Como recurso didático, aí vai muito ao encontro que a Carol falou, que é um material de apoio que auxilia o professor. E como recurso metodológico, encaminhamentos que podem favorecer o desenvolvimento dessas ações. Bom, aí eu trouxe, né, para vocês o diagrama, né, que é uma proposta, e esse diagrama vai estar sendo publicado juntamente, é uma trilogia, são 3 artigos, um meu, um do professor Brandenberg e do professor Irã Abreu Mendes, que vai sair na revista COCAR até junho, eu acredito, e ele traz todas as explicações a respeito dele. A partir desse diagrama, foi possível eleger uma temática que foi funções. Dessas funções, do temática, conceito de função, eu consegui elaborar todos esses dados que estão vinculados ao diagrama. Foi feito um recorte. Desse recorte que foi estabelecido, foi feito um texto de história da matemática, tratando a história da matemática, seguindo essa ordem cronológica. E aí vem algo que é bastante, eu gosto de frisar, que isso não está destinado aos historiadores de profissão, está muito mais pautado numa historiografia que não é tão, não diria que é atualizada, mas com alguns elementos de historiografia atualizada. Esse daí resultou nesses 2, não nos livros, mas em capítulos de livros. Esse livro primeiro, ele é resultante do seminário anterior. Carol deve lembrar disso, né? E foi um primeiro escrito. Depois, um escrito mais completo nesse livro O Olho do Mestre, coordenado pelo professor John Fossa, onde o capítulo 6 eu trago já um aprofundamento do texto. E, a partir desse texto, eu consigo elaborar as atividades. Olho para o texto e, a partir do texto, posso fazer as perguntas, né? A partir das ideias estabelecidas entre relações e quantidades, aí eu coloquei tábua de Plimpton, apresente quadros que representem uma função no olhar atual. Que analogias podemos fazer entre as representações gráficas apresentadas por Oresme e as representações gráficas de uma função no sentido moderno? Faço uma analogia entre a definição de função apresentada por Euler e as constantes nos livros didáticos de matemática.
E falo também da função de dirigir lei. Então, são aí 4 atividades, lá no artigo está muito mais completo, e isso dá. Aí, por fim, para finalizar, eu deixo essa pergunta. Então, como que eu classifico essa proposta? Como uma abordagem, como um componente, como uma estratégia, como um mediador, uma metodologia, como um recurso didático ou como um recurso metodológico? Essas são dificuldades que nós enfrentamos, né? Ali eu tenho um diagrama, um texto e atividades. Então, como fazer essa classificação fica para discussão depois. Tá certo? Pô, muito obrigado. Deixa eu ver como é que eu saio agora. Soesc. Saiu? Pronto. Professor, acho que tem uma partezinha superior vermelha, não? Lá em cima. Já. Pronto. Perfeito. No Meet eu sou craque, né? No Zoom eu estou apanhando ainda. Bom, mas era isso que eu queria trazer como contribuição e deixar para discussão exatamente os pontos que eu elenquei aqui, principalmente esse último questionamento. Obrigado a todos. Então, muito obrigada, professor Chaquian, por nos trazer esses questionamentos, né, sobre as possibilidades de uso da história da matemática inicialmente, e também essas diferentes nomenclaturas que o senhor identificou em relação ao uso da história da matemática. Em contrapartida, né, com a proposta do diagrama metodológico, né, para a produção dos textos e com vista à construção das atividades, né? Então, deixo o nosso muito obrigado pela essa explanação. E, por fim, não menos importante, né, mas também bastante esperado, como palestra como um todo, passo a palavra para o professor Dr. João Cláudio Brandenberg. Bom, boa tarde a todos, já quase boa noite. Né? Queria agradecer o convite. Agora, eu falei isso uma vez, aí fui mal interpretado, mas assim, quando a gente fala depois de colegas que trabalham numa linha muito próxima da gente, a gente acaba tendo que chover no molhado. Mas eu vou chover. A professora Nayara, agora há pouco, falou sobre diagrama metodológico. E aí você vê o termo, o excerto, quer dizer, acabou respondendo uma pergunta talvez antecipada. A minha preocupação é muito essa aqui, então deixa eu compartilhar aqui meus slides, tá? E vou tentar trazer alguma contribuição. A professora Ana Carolina, ela fez uma apresentação que ela traz exatamente uma síntese da discussão que a gente vem fazendo e que a última implementação foi a partir de uma discussão que nós tivemos quando eu fiz uma palestra final do ano. E o professor Miguel trouxe um material muito interessante que ele vem trabalhando e que nós estamos esperando, era para estar publicado desde janeiro, cara. A gente também espera um pouco, às vezes demora para publicar. E esse está pronto já há um tempão, com todas as revisões lá, e agora só em junho, o Miguel está me dizendo aí. Então, eu trago alguns excertos desse material, tá? E de algum material do Miguel que eu li, porque eu leio Chaquian. Então, nesse artigo, eu tento responder algumas questões dessas que o Miguel levantou. Vou clicar aqui de novo para ver se eu consigo passar os slides. Então, eu trago a seguinte indagação. O que a gente quer? A gente veio para essa discussão aqui, né? O que queremos é relacionado a essa discussão. Mas uma coisa que tem que ficar bem claro para a gente é que a gente quer algumas coisas. Por exemplo, como professor de matemática, a gente sempre está querendo minimizar a dificuldade de aprendizagem com os nossos alunos. Tá? E como pesquisador da área, no caso da educação matemática, a gente sempre está querendo tá certo? Agora, o que a gente quer com essa discussão? Aqui o Miguel elencou vários aportes, mas que a ideia era a questão da metodologia e do recurso didático. Tá?
Então, eu trago aqui algumas considerações, tá? E eu digo o seguinte, nós queremos, hoje, com relação a essa discussão, visualizar em aspectos da história da matemática elementos que possam ser concretizados em materiais com potencial didático. Isso eu já falei em 2020, por isso que tem essa anotação aí, a serem trabalhados em situações de ensino, sala de aula, por exemplo, visando melhorias com a abordagem executada. Aqui, abordagem no sentido de Barros, 2005, tá? José da Assunção Barros. Tá? Na aprendizagem de conteúdo de matemática em fases. É isso que está lá no artigo, mas infelizmente o artigo está no prelo. Mas logo, logo está saindo. E o que pensamos com relação a isso, né? Às vezes até fazemos alguma coisa. Aqui a visão metodológica, ela se afirma em duas vertentes. Bom, como o Miguel colocou, tem mais vertentes, mas a gente vai considerar essas duas aí. Uma que considera a história como uma componente, metodologia no processo de ensino, e isso eu falo desde 2010, e outra que toma a história como fonte de materiais, que seria o recurso didático, com possível uso de sala de aula. De toda forma, são essas as vertentes que vêm sendo discutidas já há bastante tempo. A Carol disse que essas coisas elas vêm sendo discutidas já acho que desde o início dos anos 2000. Tá? E eu tenho alguns textos que falam sobre isso. Tomara que não caia. Ok? Isso nos remete a responder as perguntas. Assim, a ideia aqui não é caracterizar a história da matemática como metodologia ou simplesmente uma fonte de recursos materiais, mas tratar da importância da utilização da história no ensino em uma maior complexidade. Tá? Bom, complexo aqui não é questão de difícil, e sim a necessidade de apontar de forma clara os aspectos ou características que a compõem, no caso, a questão da história da matemática, como uma tendência e como uma componente metodológica aparecendo nos conteúdos matemáticos. Isso eu já venho falando desde 2018. Em verdade, a descrição de uma defesa da utilização da história da matemática no ensino de conteúdo matemático, chegando a considerações... Aqui no meu tem uma barra aqui que está me atrapalhando. Como é que eu tiro ela daqui? Bom, vou tentar arredar ela. O senhor clica na parte que está em preto, professor, e o senhor pode mover ela para qualquer canto da tela. Então, eu vou tentar mover ela mais para baixo aqui. Tá. Então, em verdade, a descrição de uma defesa, né, da utilização da história, uso, utilização em vez de uso, da matemática no ensino de conteúdos matemáticos, chegando a considerações e afirmações do tipo: a história seria uma metodologia para o ensino de matemática? Um recurso? Ou melhor, uma fonte de recursos didáticos? Ou ainda, exclamo, uma ferramenta pedagógica? E ainda agora surgiu essa fala. Tais excertos nos levam a repensar essas vertentes verbalizadas nesses últimos anos aí, tá? Nos últimos 20 anos, seja em meios especializados, como a gente está discutindo agora, ou mesmo em situações menos específicas. Tá? Não é proibido falar essas coisas. Tá? Deixa eu ver se eu consigo continuar. Okay? Entendemos que tais aportes devem ser melhor observados, explicitados e clarificados. Quer dizer, eu tenho que tomar esses cuidados aí, porque a coisa vai sendo falada, vai sendo discutida, tá? Visando minimizar situações comentadas, mas contraditórias ou mesmo inexistentes. Hoje a gente viu uma palestra discutindo um pouco dessas questões. É isso que tentaremos esclarecer na escrita de um artigo para breve, já devia ter saído. E tem mais outro, que a ideia é fazer um artigo a partir da palestra. Tá? Eu até pensei nele, mas não dá para pensar enquanto a mesa não... Usei o termo palestra para mesa, que é meio sinonimia. Trazendo à tona tal discussão e demarcando pontos específicos, buscando desmistificar pequenos equívocos ou excessos interpretativos em um tema que consideramos importante em nossas assertivas. Quer dizer, você tem que pensar nessas questões interpretativas quando essas palavras elas surgem, dentro de textos em contextos especializados ou não. Aí eu vou ouvindo falar a história, metodologia, recurso didático,
Tá? Então, esses cuidados. Essa preocupação não é só nossa, mas de outros pesquisadores da área. Nós três temos essa preocupação, por isso a gente está aqui trazendo isso para discussão, para que nós possamos compartilhar com vocês. Por exemplo, em 2001, o professor Mendes, que foi meu orientador e orientador do professor Miguel, aqui presente, e com quem a gente tem realmente muito respeito como pesquisador, ele traz essa discussão já em 2001, no livro O Uso da História no Ensino da Matemática, Reflexões Teóricas e Experiências. Ó, o subtítulo aqui é Reflexões Teóricas e Experiências. As nossas experiências, o que nós podemos refletir a partir das nossas experiências. Bom, agora, né, saiu uma edição nova, a terceira edição, pela Livraria da Física. Vocês têm aí a capa do livro, né? Uso da história no ensino de matemática, reflexões teóricas e experiências, tá? Edição revista e ampliada, 2022, que é uma edição dessa publicação de 2001. Tá? E ele nos aponta tais preocupações análogas. Quer dizer, mas ele aponta essas preocupações no prefácio à terceira edição. Quer dizer, uma coisa que vem nos preocupando e que, profissionalmente, também como pesquisador da área, traz essas preocupações como nós trazemos. Tá? Que não tem na edição de 2001, nem poderia. Tá? Deixa eu tentar acelerar aqui. Bom, está aqui eu estou apanhando dessa barra aqui, mas que Deus abençoe. Essa fala aqui é do professor Mendes, lá do prefácio da terceira edição, ele diz o seguinte: quando alguém se depara pela primeira vez com a expressão uso da história no ensino de matemática, quase sempre se confunde por pensar que se trata apenas do uso de narrativas, se refere a datas, nomes, locais e fatos históricos relacionados à matemática, muitas vezes vinculados aos conteúdos que o professor se propõe a ensinar a seus estudantes. No entanto, o que sempre procuro esclarecer é que quando menciono meu posicionamento acerca dos usos da história no ensino de matemática, me refiro às explorações didáticas da história, tá? Deixa eu só... Tá? Das ideias produzidas, essa é uma questão de cognição, coloquei aqui, está bem apagadinho, em territórios e espaços temporais e como atualmente elas podem ser refletidas na matemática que ensinamos. E aí eu fiz alguns grifos aí, inclusive a palavra posicionamento, mas não é um posicionamento só do pesquisador, é um posicionamento de todos nós como pesquisadores na área. Quer dizer, nós temos que nos posicionar e nós nos posicionamos, explícita ou implicitamente, intencionalmente ou não, tá? Você não dá para fugir dessas subjetividades. Então, essa questão do posicionamento é muito importante e muito característico. Tá certo? Então, vou trazer aqui para vocês dois textos, aqui eu coloquei logo só de uma vez, tá? Que são de 2005, tá? Um que foi publicado na revista Paradigma e outro que foi nos Anais do Terceiro EPAIM, que foi coordenado pelo professor Miguel Chaquian. Tá? Um artigo aqui, História da Matemática como recurso didático para o ensino da teoria dos números de aprendizagem da matemática no ensino básico, de Grunwald, Sal e Frank, tá? Que é o pessoal lá do Rio Grande do Sul. Né? E Problemas Históricos do Ensino de Matemática, de Brandenberg e Mendes, 2005. Então, você tem um trabalho produzido em 2005 no norte, outro no sul, independente dos eventos. E aí eu trago mais ou menos o que tem nesses trabalhos. Tá? Dê uma olhadinha aí, vocês estão vendo a tela bonita. O resumo do trabalho das três professoras aí. Ele diz o seguinte: esse trabalho trata da importância didática da história da matemática no processo de ensino-aprendizagem e apresenta 3 exemplos da utilização da teoria dos números relacionados à história da matemática e a resolução de problemas. Aí eu falo essa questão da componente, porque aqui você tem 2 tendências, então você tem 2 componentes. Tá?
E aí, como falei com a professora Lígia, né, se trata de uma ascender sobre a outra. Eu, por exemplo, sou um aficionado da história, então posso pensar talvez nessa direção. Mas tem outros que são aficionados entusiastas da resolução de problema. E aí traz alguns itens aí para serem discutidos e trabalhados a partir de atividades, tá? A utilização, tá? Aí usa a palavra utilização, da história como recurso didático associado à resolução de problemas, tá? Aí, então, está na página aí, eu não consigo ler aqui, mas vocês estão lendo aí, de acompanhar pelo celular na internet está ruim. E o outro aqui, né, que fala do nosso trabalho, o objetivo do presente estudo é buscar alternativas didáticas, está grifado, que possam minimizar as dificuldades, também está grifado, tá? No ensino-aprendizagem de matemática a partir do uso pedagógico de situações-problemas, que está grifado, a extraída da história da matemática. A abordagem metodológica aqui proposta tem como finalidade principal dar um significado contextual à matemática abordada no curso de matemática, no caso de licenciatura, além de servir como elemento de motivação, grifado, para o desenvolvimento conceitual do aluno. Então, tem desenvolvimento conceitual do aluno. E aí, os temas lá são aritmética, números perfeitos, sistemas lineares, trazendo um pouco da álgebra lá da aritmética de Diophante e a regra de três, o método da falsa posição. E a ideia aí é fazer o que a gente chama de comparação de estratégia de resolução de problemas. Então, você tem essas duas componentes aí. Ok? Tá? E em 2005, veja, nós estamos em 2022. São 17 anos. Tá? Eu comparo isso aqui porque você tem as duas pontas, você tem norte e sul, tá? Aqui. E você tem toda essa quantidade de termos conceituais extremamente importantes e complexos. Tá? Nós, lá em 2005, estávamos pensando em tudo isso. Não sei com que autoridade, mas estávamos, né? Eu, por exemplo, não me sentia muito autorizado, mas o professor Mendes, sim. Tá? E o pessoal aí do Rio Grande do Sul são pesquisadores também reconhecidos, então você vê que a gente vai trazendo essas discussões já há algum tempo. Ok? Agora, o que lemos e o que escrevemos? Bom, a gente, com relação à história da matemática como tendência metodológica, que é uma discussão que está lá no artigo, onde eu fiz uma explanação falando dessas questões da história da matemática como disciplina, como tendência metodológica, como área de pesquisa, mas o artigo tem que sair, vai sair. Senão eu vou ter que esquecer o outro. Já estou pensando a partir da mesa aqui, né? Tá? Então, a gente leu e escreveu coisas aqui que eu cito, que já tinha colocado outras vezes, mas a gente tem trabalhado muito nessa direção. Por exemplo, o professor Miguel Chaquian traz essas questões da história da matemática de sala de aula, né? Tá? Em 2015, e já vem trabalhando também isso desde 2007. Tá? E aí traz também um artigo de 2020, tá? Para tentar promover essa integração. Tá? E a gente traz alguns trabalhos aí sobre história e ensino de matemática, por exemplo, que a gente discutiu em 2018, tá? Que trata de uma abordagem, isso no sentido muito ali do Barros, partindo do desenvolvimento histórico e epistemológico dos conteúdos. É algo que eu trabalhei na minha tese, então tinha que manter nesse direcionamento. Então, isso aqui é algo ligado ao que a gente chama de tendência metodológica. E a forma de implementação disso aí é que, em alguns momentos, é trazido para a gente como metodologia. Tá? Apesar que, etimologicamente, metodologia, como o Miguel colocou antes, ela tem outro significado. Se eu for na etimologia, eu não posso usar. Tá? Mas a gente tem algum tratamento para essa palavra. Eu usei componente porque tudo que nós víamos lá na década de ali, 2005, 2010, sempre trabalhava as tendências ali, compartilhando, sem muita... a fronteira entre um e outro era muito tênue. Você tinha que trabalhar, por exemplo, como os artigos mostram aí, história da matemática, etnomatemática, história da matemática, resolução de problemas, etc. Mas a gente vem se preocupando com isso e aprimorando essa discussão, tentando, né,
clarificar esses conceitos, como a professora Carol colocou lá na apresentação. Estou chamando de apresentação porque realmente está muito, muito bem delineado a partir do que a gente vem discutindo, tá certo? E aqui, né, nós temos esses autores. Vocês estão enxergando essa barra aí, pessoal, que eu queria tirar, eu não consigo tirar. Alguém sabe como é que tira? Ou vocês não estão vendo a barra aí? Está atrapalhando? Professor, nós não estamos vendo a barra. Graças a Deus, porque está horrível para mim. Tá? Então, são essas algumas coisas que nós lemos. Brandi. Quando você move a barra para cima, você... Então, para mim, eu estou me virando aqui, mas se estivesse aparecendo vocês, ia ficar triste. Que bom. Tá? Obrigado, Carol. E também com a questão, deixa eu clicar aqui, da história da matemática como fonte de tecnologia, são chamados recursos. Tecnologia aqui no sentido bem amplo. Eu considero tecnologia, aí vou para aqueles artefatos, para aqueles materiais, você pode considerar como tecnologia os instrumentos, a regra de cálculo, a própria escrita, mas aí é uma seara, não vou aprofundar nisso aí. Mas são chamados recursos que poderiam vir ser, como a Carol colocou, e a gente vem discutindo, recursos didáticos a partir do tratamento, que isso pode fazer com que eu efetive o que eu chamo de potencialidades para a utilização da história em situações de ensino. Tá? Então, a gente trouxe alguns materiais. Eu coloquei esse texto aqui, que a gente apresentou lá em 2019, do Métodos Históricos. Esse é o meu, mas tem textos do professor Mendes, do Irã, tem texto da professora Ana Carolina, tá aqui, ó, aqui Pereira, está aqui embaixo, tá? Embaixo por causa da ordem alfabética. Tá? Tem textos do professor Miguel, que está no slide anterior, onde essas coisas elas são trazidas para onde se tenta dar esse tratamento. Vamos falar de novo desses métodos históricos. A ideia, e aí o professor Fábio até falou na palestra dele hoje, é produzir material em língua portuguesa, porque uma das coisas que perpassa esse tratamento didático é você escrever esses textos em língua portuguesa. E como a Carol falou, se você trouxer o texto em alemão e árabe, vai ser mais um complicante. Tá? Nós podemos até ter alunos lá na sala, porque as salas são heterogêneas, né? Mas nós não podemos desconsiderar isso, mas eu acredito que é um complicador. Tá bom? Então, a gente agora, por exemplo, em 2021, a gente produziu um texto sobre poliedros, tá? Está faltando só disponibilizar ele, porque nós estamos aguardando o ISBN e temos essas considerações aí. Então, eu queria para finalizar aqui, para fechar os slides, dizer que tomar isso dentro dessas duas vertentes, a história da matemática como metodologia, tá? Ou como recurso didático, tá? Nessas condições muito seco, assim, muito fechado, é bem complicado. Então, a gente traz essa discussão. O problema é tomar cuidado com a forma como essas questões são colocadas. É isso que eu trago, sempre estou discutindo com os meus orientandos, tá? Porque às vezes você ouviu falar num contexto especializado, ou mesmo num contexto não especializado, e aí você vai utilizando os termos, e aí tem que tomar esse cuidado. Eu acho que o que eu queria falar mais era sobre isso aí, tá bom? Agora eu vou stop aqui. Ok? Tá? Bom, antes de eu parar de falar, eu queria falar uma coisa. Eu queria agradecer porque a internet não caiu. Nem acabou, professor. Deu tudo certo na sua fala agora. Obrigado. Nós que agradecemos, professor, por nos trazer, né, essa explanação a respeito da história da matemática como fonte de materiais, como componente metodológico, e essa preocupação em relação às alternativas didáticas, né, e o uso pedagógico dela em situações, inclusive essas estratégias fazendo uso da resolução de problemas. Agradeço também pelas publicações que o senhor apresentou, vai ajudar bastante ao público que aqui está conosco. Bom, e a partir desse momento, vamos abrir um espaço para discussões, inclusive para os nossos participantes, né, que estão aí bem inquietos e pensativos com todas as
os questionamentos que foram colocados aqui, desde a professora Ana Carolina, né, passando pelo professor Miguel Chaquian e agora com o professor Brandenberg, né, sobre essa questão, se a história da matemática, o uso dela, né, é um recurso ou metodologia. Inicialmente, o Pedro Henrique, você pode ligar a sua câmera e seu microfone, pode ficar à vontade para realizar a sua pergunta. Boa noite. Primeiro, parabenizar todos os membros da mesa pela ótima explanação. A professora Carol, minha orientadora aqui. Eu queria fazer uma pergunta com base no artigo de 2001, bem antigo, tem basicamente a minha idade, do professor Michael Fried, de Israel, acredito que vocês devem conhecer. Nesse artigo, ele não critica diretamente, mas ele comenta sobre a palavra uso, quando a gente fala o uso da história da matemática para o ensino, o uso da história do cálculo para ensinar cálculo. Ele cita vários exemplos lá, é um texto em inglês. E aí ele continua dizendo que o fato de ser um uso não significa que você está usando mal, né? Mas geralmente quando você usa a palavra, quando você se utiliza da palavra uso ou utilização, você vai usar para justificar, para explicar, para encorajar aqueles assuntos, né, que são modernos. Então você acaba tendo uma visão anacrônica. Então, essa palavra uso traz consigo geralmente uma carga anacrônica. E eu queria a opinião de vocês, dos três da mesa, sobre isso. Eu não uso o uso, né? Eu aboli o uso e utilização há uns 5 anos atrás, porque eu concordo com ele. Eu coloco incorporação, porque a história pode ser incorporada, né, no ensino de matemática ou na sala de aula, dependendo do que os meninos acabaram de falar. O uso pelo uso, todo mundo fala, é igual ensinar, né? Ministrar aula não é a mesma coisa de ensinar, né? São duas coisas totalmente distintas, como o professor Lorenzato coloca lá no livro dele, e etc. Então, assim, eu concordo com ele, e assim, depois que eu discuti com alguns colegas, eu prefiro para não ficar na... né? Eu prefiro dizer incorporação. Então, eu estou incorporando algo, né? Eu não estou utilizando. Deixa eu falar uma coisinha aqui, Miguel. Estão me ouvindo? Ah, liguei o microfone. Estão me ouvindo? Ok. Deixa eu falar. Em 2005, tem aqueles 2 artigos que eu coloquei lá. Um é do Sul, o outro é do Norte. E aí, se a gente lê os artigos, você não tem nenhum pai d'égua do Norte e nenhum Anche do Sul. Tá? Entendeu? São termos. Tá? Alguns desses termos eles são de traduções. Tá? Eu, se tivesse que preferir, eu preferia a utilização e eu explico por quê. Que é um uso com utilidade. Entendeu? Que aí você foge do mau uso. Mas são termos. Então, são questões técnicas. Você... olha, por exemplo, a Carol disse que usa o termo incorporação. Incorporação, que nem aquele lance do coadjuvante que eu falei ontem, ele tem algumas conotações em alguns lugares, mas a gente não pode fugir disso, é cíclico. Então, você faz aquilo que for o mais adequado. E a minha preocupação com relação aos 2 artigos é com relação a essas terminologias. E vocês viram que eu grifei muito lá, e eu peguei um artigo meu com o professor Irã, mas qualquer erro eu assumo, tá? Os ônus, né? Ônus são todos para mim. A gente tem muitos termos lá, então temos que tomar cuidado com esses termos. Esse foi um artigo que a gente escreveu em 2005. Sempre eu estou pedindo para o editor, o professor Miguel Chaquian, quando eu perco o artigo, eu quero ir de volta, porque eu não vou dar uma assim de querer apagar o artigo, não. Ele existe, entendeu? Ele deve ser discutido. Tá? Apesar de nesses 16 anos ter mudado um pouco com relação a isso. Tá? Mas aí pode ser de um colega lá do Rio Grande do Sul, pode ser de um colega lá da Alemanha, de Israel. A ideia é nessa direção. Não sei se ajudou em alguma coisa, porque a Carol respondeu melhor do que eu com relação à tua pergunta, mas eu queria colocar esses detalhes aí das questões técnicas. Obrigado, Carol. Só para completar, Henrique, o professor José da Assunção Barros está ministrando um curso chamado Conceitos. E, inclusive, lançou um livro recentemente, onde tem uma parte que ele trata
dessas questões, de conceitos voltados à matemática. E é interessante, porque quando você olha para o conceito, né, e dependendo do prisma, pode ocasionar o que você acabou de colocar, haver críticas, né, a partir do prisma que eu estou olhando. E como o professor colocou, então, se eu definir qual é a minha perspectiva sobre aquele uso, né, da palavra, como ela está sendo posta, como eu quero que ela seja lida, eu acho que essa crítica ela fica parcial, embora eu concorde também com o que a Carol falou, né? E essa questão do uso e de incorporar, ela fica, às vezes, até uma questão semântica de uso de uma da outra. Só nesse sentido. Deixa eu deixar claro uma coisa, gente. Eu não sou a mesma pessoa de ontem. Pronto. Né? Perfeito. Eu não sou a mesma pessoa de 10 anos atrás. Ou eu sou uma pessoa melhor, ou sou uma pessoa pior, né? A gente não é a mesma coisa do que o próprio Redford fala, que nós somos os recortes culturais, né? De toda uma vida de convivência, enfim, o pessoal que estuda TO sabe até mais do que eu, né? Então, assim, tem artigos que eu, por exemplo, escrevi, eu não tenho essa memória do professor Brandi, porque segundo um aluno meu, que eu dei aula semana passada, que foi contar quantos artigos eu tinha, está chegando os 150, Brandi. Então, eu não tenho como saber qual é o nome, mas existe um artigo que eu publiquei há não sei quanto tempo com a Daniela, não sei se a Daniela está aí, sobre o uso de fontes históricas, que era meu posicionamento naquela época, né? Hoje eu uso ele para dar aula e dizer, gente, o que não é fonte histórica é justamente esse aqui que eu tô citando aqui. Ele é como é que eu posso dizer? Naquele meu período, as minhas leituras que eu tinha feito naquela época me deu isso daí, né? É claro que hoje eu amadureci, ou não, né? Li outras coisas, ou não, e tenho uma outra expectativa sobre o que seria fonte histórica, né? Eu uso esse artigo? Não uso mais. Como eu falei, eu uso para dizer o que não é fonte histórica. Vocês vão ler lá, e lá está justamente o que não é para vocês. Por isso que a Isabelle fez a dissertação dela, até o Miguel participou, sobre fontes históricas, né, voltadas para o ensino, porque é uma outra concepção que a gente tem, né? Uma fonte histórica voltada para a história da matemática é uma coisa, voltada para o ensino é outra coisa totalmente diferente, né? São coisas distintas. Então, assim, eu acho vou replicar, Pedro, justamente para isso, porque, assim, você vai escrever hoje um trabalho, daqui a 10 anos, você vai dizer, poxa, como é que eu escrevi isso? Mas ele fez parte de uma história sua no período que você estava se formando enquanto pesquisador, né? Então, vem a questão do uso, da utilização e da corporação. Hoje eu não uso mais esse termo, né? Por quê? Porque dentro das minhas leituras atuais, eu acredito que não seja correto para o que eu estou pensando. Mas, há 10 anos atrás, eu utilizava muito isso daí, né? Então, eu também acredito que isso é uma evolução minha, do Brandenberg e do Miguel, em termos disso daí. Jamais iria pensar, né? Então, a gente vai evoluindo conforme as leituras que fazemos, conforme as discussões que somos colocadas, né, em cima disso. Eu ia falar outra coisa, mas eu esqueci. Mas eu acho que dentro dessa sua pergunta, ela está caminhando para isso daí. É você que tem que decidir o que você está querendo fazer e, a partir disso, você montar uma justificativa plausível para a utilização desse termo, para que os outros pesquisadores, quando forem escutar você, te perguntarem por que você está utilizando esse termo e você dizer, não, é porque fulano de tal está dizendo. Eu falei, não, mas não é por causa disso. É porque você assumiu que fulano de tal está dizendo, né? Então, assim, acho que é todo um processo, né? Mas isso é muito comum na história, né? Principalmente por causa das traduções. Obrigada, Pedro, pela pergunta, né? E pelos professores, agradecer aos professores por terem respondido. O Wagner Soares gostaria de fazer um comentário. Wagner, você pode ligar sua câmera e microfone. Pronto. Só parabenizar a vocês, né, dessa mesa,
porque eu acho assim que precisa de muita coragem, né? Porque vocês estão tratando de uma coisa polêmica, vocês estão dando a cara a tapa, né? Assumindo a posição de vocês da história como metodologia ou como um recurso. Eu não sou pesquisador ainda, né? Eu ainda não concluí o meu doutorado, mas, assim, na minha ideia, não faz muito sentido assumir a história como metodologia e nem como um recurso, né? Eu acho que ela faz mais sentido para mim como uma área de pesquisa, uma área de investigação, porque se a gente assumir a história como um recurso, a gente sabe que ela fornece recursos, beleza, isso eu concordo. Só que temos que ter cuidado para ela, desse modo, não ficar como se fosse um repositório, né, onde a gente consegue esses recursos. Então, acho que, não sei, não faz muito sentido para mim assumir ela como uma metodologia ou ela como um recurso. Mas eu deixo os parabéns para vocês, que bem interessante a coragem e a discussão de vocês. Eu vou responder. Antes que os meninos respondam, eu vou baixar minha mão aqui. Wagner, tudo depende de onde você está falando. Você está falando isso enquanto o quê? Historiador da matemática ou educador matemático? Porque se você estiver falando isso enquanto historiador da matemática, eu concordo contigo. Plenamente isso daí. Certo? Eu concordo com você que não é isso. Mas quando você fala a partir da sua formação enquanto educação matemática, educador matemático, a sua visão tem que sair do historiador da matemática, você está entendendo? Porque aí quando você olha como objeto do historiador da matemática é um. Quando tu olha como educador matemático, o objeto é outro, né? Eles não fazem uma ligação, eles não sobrepõem, né, como o próprio Fumikaze disse. Por isso que existe essa discussão e o pessoal tem tanta dúvida. Enquanto eu olhar como historiador da matemática, eu não quero saber de nada. O que o Miguel fala e o que o Brand fala de recurso, metodologia, para mim não estou nem aí. Porque o que eu quero estudar é a história pela história. Eu quero estudar por que que Newton fez aquilo, por que que aquela conta deu daquele jeito, por que que aconteceu isso naquela década. Vocês estão entendendo? Então, eu estou com um olhar de historiador, mas a partir do momento que eu olho para um olhar de educador matemático, eu quero fazer exatamente o que o Brand colocou na fala dele. Eu quero resolver algum problema do ensino. Poxa, então, assim, se eu quero resolver algum problema do ensino, eu vou pegar alguma coisa para tentar resolver. Eu, Brand e Miguel, somos da história da matemática, então a gente gosta da história, né? Como eu falei na minha fala, gente, eu não sou historiadora da matemática, eu não tenho formação para isso, né? Eu sou educadora matemática que tenho, né, uma leitura um pouco mais do que, por exemplo, você, Wagner. Então, em alguns momentos, dentro da nossa discussão, eu assumo o papel de quê? De historiadora da matemática. Quando eu estou com o Fumikaze, por exemplo, eu não sou historiadora da matemática. Quem é? É ele, porque ele tem um conhecimento a mais de história do que eu, né? Então, esses papéis, eles vão modificando. Então, por isso que eu estou dizendo, enquanto educadora, eu olho para a história, eu olho para todo o desenvolvimento da ciência e vejo, poxa, ali dá para eu poder ajudar os meus alunos da educação básica a aprender melhor a equação do segundo grau. Então, para mim, você está entendendo o que eu quero dizer? A história ele vem para contribuir nisso. Aí sim, aí eu vou pegar, aí depende do que você está falando. Se eu vou fazer uma interface, né? Aí é todo um estudo por trás, porque o objeto não vai nascer dessa interseção do historiador com o educador, né? Mas ele é um construto, ele vai construindo à medida que você vai necessitando daquele momento lá. Então, assim, não dá nem para você dizer que é isso, nem é que é aquilo. Eu acho, assim, só tomar cuidado com as falas, gente, porque, assim, você pode falar isso. Não estou falando que você falou errado, não. Mas você tem que falar isso a partir de um posicionamento seu. Você está falando enquanto o quê? Né? Um professor da educação básica? Um pesquisador de doutorado na área de educação? De onde você está falando? Porque se você for você for conversar com isso, por exemplo, o Luiz Saraiva, lá de Portugal, ele tem uma opinião totalmente diferente da nossa, entendeu, Miguel? Por quê? Porque ele é historiador da matemática. Ele não tá nenhuma preocupação com o ensino, com a educação,
né? Assim, pode até dizer que está, né? Mas, assim, as atuações dele que ele faz, né, dentro da academia, é mais voltada para o historiador da matemática. Então, só para poder ter... Gente, quem está assistindo não é briga, viu? Só para vocês terem, assim, uma noção de que a gente precisa... Eu não sei se o Miguel e o Brandi concordam, mas, assim, precisa ver de onde vocês estão falando, para depois me dizer assim, eu falo isso não como historiadora, eu falo isso como educadora matemática, tá certo? Posso falar? Eu quero completar, viu, Wagner? O que a Carol colocou e de onde nós estamos falando, eu tive um problema para caracterizar o que era a fonte histórica. Tem várias definições, cada um quer assumir de uma forma. Então, eu só tive um jeito. Eu disse, olha, nesse momento, a partir daqui, fonte histórica para mim é isso, de acordo com fulano, porque eu preciso dessa situação. Acabou. Ah, mas o senhor não pode? Não posso, eu já justifiquei a minha escolha. No momento que eu fiz a minha escolha, acabou. Eu não tenho mais discutir se pode mais alguma coisa a mais ou a menos, porque é o que a Carol colocou bem. Da onde eu estou olhando. Isso acontece, essa crítica, eu recebo muita crítica em relação ao diagrama, porque ele quando visto pelos historiadores, isso aí não é história da matemática, isso aí é uma compilação de dados que não vai te levar de nada para lugar nenhum. Mas a empiria tem mostrado que ele tem sido um elemento fundamental para aproximar o aluno da graduação da pesquisa em história da matemática. Então, ele cumpre uma função que não é bem aquela que eu gostaria que fosse, mas ele tem uma função. Aí entra uma outra crítica. Mas o que você faz, ela não está dentro de uma historiografia atualizada, ela está dentro de uma historiografia tradicional, é visto muito mais, quando tem lá uma linha do tempo, é uma questão linear. Aí entram outras discussões, outras críticas, mas o objetivo é a produção de um texto. E que esse texto tenha um fim didático. Então, eu não vou entrar na discussão, tanto que no artigo, eu coloco, logo no livro, eu coloco que aquele modelo ele não é direcionado para historiadores ou pesquisadores da área de história, já para descartar qualquer outra crítica, e já digo a qual a finalidade ele tem, porque, caso contrário, você fica à mercê de todas as pedradas. Nesse sentido. Eu acho interessante isso, porque assim, até mesmo essa postura de ser um trabalho tradicional, né, uma escrita tradicional, isso é uma opção de quem está escrevendo. E outra coisa, como sempre está discutindo, né, a vida toda, até 4 anos atrás, a gente estudava o quê, Miguel? Tradicional. Todos os livros são tradicionais. Essa vertente historiográfica atualizada veio agora. Quer dizer que até 4 anos atrás é todo mundo errado, né? Todo mundo errado e a partir de agora é todo mundo certo. Então, assim, são coisas que a gente precisa também pensar, porque não vamos também, como eu até falei, acho que meus alunos de PTCC não estão aí, né? Mas, gente, a gente não quer realmente parar a guerra da Ucrânia, porque a gente não tem condições. Mas, assim, parar pelo menos a guerra dos gatos brigando aqui no meu muro aqui de casa, eu até posso tentar, né? Então, é exatamente o que nós estamos fazendo. A gente não quer, né, Miguel Brandi? Salvar todo mundo que faz história para a sala de aula, né? Mas a gente quer contribuir com essas discussões, que eu acho muito, né, paliativo, assim, muito legal. Mas eu concordo contigo, Miguel. A gente recebe cada pedrada. Agora, eu também aprendi com o Miguel, viu? É assim, quando eu acho que você é criticado, já coloca nota de rodapé. Olha, esse conhecimento está acima disso. Aí, esse parte aqui, tal. Que eu acho que é até uma crítica, né? É isso mesmo. Deixa eu falar só uma coisinha aqui. Muito boa a colocação, Wagner. Eu não estou muito preocupado em ser criticado, sabe? Eu queria ser mais lido. Tá? Existem umas searas. Nós publicamos um artigo agora com relação às questões pandêmicas. Ele é o artigo mais lido no Bocen. Tá? Então, só para você ver a ideia das searas. Bom, tá lá, né? Se no registro não estiver errado,
tá? Tu colocou aí a questão eu tô voltando daquele negócio do termo, na coisa de quando a gente utiliza, por exemplo, agora eu estou falando. Aí não tenho muita preocupação, apesar de estão gravando. Mas quando eu escrevo, eu tenho que ter essa preocupação. Então, eu me preocupo muito com a escrita, por causa que é um registro que a gente considera muito. Tá? Repositório, ele tem umas nuances pejorativas, mas ele é utilizado. Tá? Até quando se fala lá da CAPES e tal, entendeu? Então, o termo, às vezes, ele é... A gente não sabe se o termo, ele às vezes, o mais adequado para aquele momento. Mas a gente utiliza, como o Miguel colocou e a Carol colocou, de acordo com, né, com as necessidades. Mas uma outra coisa que a Carol colocou é o seguinte: quanto mais, abre aspas, autoridade, fecha aspas, você tem, mais você é vidraça. Então, tem algumas coisas que você fala quando você está iniciando, e por isso que eu trouxe aquele artigo lá de 2005, e depois de um tempo você não pode mais falar. Mas não é só porque você não pode mais falar porque você não quer, porque você vai ser mais cobrado. Entendeu? Que fica bem claro quando eu falo essas coisas, em nenhum momento aqui se quer uma crítica. Aqui a gente, como formador, a gente quer simplesmente colocar essas coisas que a gente vai refletindo. Tá? Então, por exemplo, quando a gente coloca já com, sei lá, uns 20 anos de carreira, a gente é muito mais cobrado. Isso não quer dizer que você não tem que colocar. Inclusive, uma coisa que eu falei na minha palestra passada foi que para você utilizar, usar ou incorporar a história da matemática em situações de ensino, você não precisa ser um historiador e nem ser doutor em educação matemática ou história da matemática. Você precisa de uma visão, um overview dessa coisa, e você precisa estar determinado a fazer aquilo, obviamente tomando os cuidados necessários, porque senão você não vai fazer. E aí só esperar que a gente, com o maior tempo de serviço, vá fazer, é complicado. Por exemplo, eu sempre estou falando meus orientandos lá, e o Miguel também conversa com eles, eu não vou... Eu podia falar por mim, pelo Miguel falar, Carol, vou falar por mim, que é algo muito, muito próximo. Eu falo para meus orientandos, vocês têm que vetorizar isso aí. Eu acho que os colegas também falam isso. Entendeu? Porque senão a gente quer que seja trabalhado. A gente trabalha com isso, a gente produz material para isso. Entendeu? Então, eu quero que o meu aluno vá terminar o doutorado dele para fazer essas coisas, mas se eles já puderem fazendo alguma coisa, alguns que estão em sala de aula, ótimo. Obrigado, professores. Qualquer coisa agora eu vou citar, ó. Segundo Chaquian, colocar lá a nota de rodapé. Ei, Wagner, vai sair agora 3 artigos na revista Cocar. É uma edição especial, um artigo do Irã, um do professor Brandi e o meu, e lá vai sair os esclarecimentos mais atuais sobre a questão do diagrama. Só para esclarecer. Mas valeu, gostei da pergunta. Ou da provocação. Então, obrigada, Wagner. Obrigada, professores, pela resposta. Gostaria de voltar a palavra para os professores para realizar algumas considerações finais, caso desejarem, né? Eu quero só agradecer mais uma vez aqui os meninos que estejam assistindo. Como eu falei no chat, eu estou louca para ir para Belém, porque sempre Belém é um local que eu amo. Eu digo assim, se eu não fosse daqui, eu estaria aí, né? Então, se Deus quiser, agora em 2022, as coisas vão acertando, né? E a gente vai se encontrando um pouco mais de pertinho. Agradeço também, Brandi e Miguel, pela contribuição na mesa, né? Vamos pensar no artigo, né? Eu acho que vale a pena a gente começar a pensar em algo desse tipo, até mesmo para deixar para as pessoas exatamente isso que acho que nós falamos, né? História da matemática, educação matemática, são 2 áreas, né? E que nós estamos falando, na verdade, a partir da área de educação matemática, né? Então, são nossas colocações em relação a isso. Então, eu agradeço demais.
todo mundo que esteja aqui bem. Olha, não me convide, Stephanie, porque realmente Belém, eu vou para os 4 cantos de Belém. Onde me convidar, eu tô indo para Belém, né? Só para deixar claro aqui, claro, a maior fã do Ceará, da Joelma, né, do Pará, está aqui na mesa. É a professora Antônia Batista, Antônia Nayara de Souza Batista. Ela é a maior fã da Joelma, do antigo Calypso. Então, quando nós formos, a gente vai ter que arranjar algum local para ela dançar aí o Calypso dela. Então, obrigada, gente. Bom, vamos seguir a ordem, então, também de apresentação, né, para poder finalizarmos. Eu também quero agradecer, e Carol já fez a proposição, já tinha conversado com o Brand, e eu estou de pleno acordo que eu acho que nós 3 devíamos assinar um artigo, inclusive com o título da mesa, né, trazendo à baila essa discussão mais ampla, bem detalhada, bem amparada, para que não fiquem dúvidas a respeito do que nós colocamos as nossas falas aqui na mesa, né? Deixar bem claro que nosso posicionamento dizendo e o uso é esse. Pronto. Assim que para podermos trabalhar com mais tranquilidade. Carol, eu vou te mandar, o EPAEM já está previsto para outubro. Tá certo? Outubro tem Encontro Paraense de Educação Matemática. Tem que avisar aí para os meninos ficarem atentos, né? Eu não estou mais frente a... Chega. Aí tem o grupo, então eu já estou fazendo a propaganda aqui do evento. Mas seria muito bom nós discutirmos um pouco mais, né? E só retomando, essa mesa ela nasceu na última qualificação. Eu acho que foi da Gisele. Não foi da Gisele? A última qualificação que estava eu e o Brand e você, e lá nasceu essa mesa, e eu acho que eu lembrei agora que foi feita a proposta e depois, logo em seguida, ela se concretizou. Eu fico muito feliz por isso e de ver que nós avançamos, né? Se nós formos fazer uma retrospectiva do nosso período na UFRN, como doutorandos, e hoje, como nós estamos, o nosso olhar de mundo, de educação, nós não voltamos, não, Carol, nós evoluímos, viu? Evoluímos, eu acho que até bastante, frente a tantas outras coisas que já aconteceram. E agradecer a todos, agradecer a Nayara, que foi maravilhosa, a Gisele, que nos oportunizou aí, coordenou as falas outras, e a todos que participaram do evento. Um abraço bem grande. Bom, agora sou eu. Para finalizar, eu queria finalizar agradecer o convite, agradecer a confiança, agradecer as discussões que nós tivemos já quando a Carol fez a proposta, depois de ter já conversado com o Miguel, e a gente conversou isso durante a última jornada que eu estava participando também. E eu me sinto muito feliz porque esse trabalho que a gente vem fazendo, né, como pesquisador da educação matemática, né, somos entusiastas da história da matemática, ele está proporcionando essas discussões. Então, eu queria agradecer o convite, agradecer a confiança aí do grupo aqui do Ceará, né, e estamos à disposição para continuar essas discussões. Espero que tenha contribuído com a nossa plateia, com nossos colegas aí que estavam nos acompanhando, e agradecer também pela companhia de vocês. Então, para finalizar esse momento, só agradecer imensamente, né, a professora doutora Ana Carolina, o professor doutor Miguel Chaquian e o professor doutor João Cláudio Brandenberg, né, por essa noite, né, de muito aprendizado e discussões aqui juntamente com os participantes, e agradecer também pela disponibilidade, pela atenção e por todo o carinho, né, que vocês têm com o Seminário Cearense de História da Matemática.